e com muita informação com você, agora do cenário político estadual, o processo de impeachment contra o governador e o vice-governador do estado foi arquivado. Em votação na Assembleia Legislativa do Amazonas, a maioria dos deputados considerou não haver provas de crime de irresponsabilidade. Foram 12 votos a favor do relatório que sugeria o arquivamento do processo. Os deputados Abdela Frache, Adjunto Afonso, Alessandra Campelo, Augusto Ferraz, Berlamino Lins, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Doutor Gomes, Joana Dark, Roberto Cidade, Saulo Viana e Terezinha Ruiz concordaram com os argumentos apresentados pelo relator da comissão especial, como a fragilidade de provas. É impossível julgar um processo sem elementos substanciais para ter um julgamento justo. Então, eu voto a favor do parecer do deputado Gomes. Não existe impedimento contra governador e vice-governador. Somente isso já demonstra que existe uma grande briga pelo poder e pelo comando do estado do Amazonas. Quem quiser ser governador pode ir para as eleições e disputar o cargo de governador. Já os deputados Álvaro Campelo, delegado Péricles, Dermilson Chagas, Josué Neto, Serafim Correia e Wilker Barreto discordaram do parecer. Não tivemos diligências, não tivemos nem os denunciantes presentes aqui para esclarecer os fatos. Neste momento agora, só tenho um voto a proferir do senhor presidente, que é contra o parecer da comissão processante do impeachment. A deputada Maiara Pinheiro foi a única ausente na sessão. Houve ainda 5 abstenções dos deputados Fausto Júnior, Felipe Souza, João Luiz, Sinésio Campos e Ricardo Nicolau. Eu acredito que realmente faltou diligências a serem feitas. Nós enviamos alguns requerimentos no seio da comissão de impeachment, pedindo informações. Esses requerimentos não retornaram, pelo menos para mim, para minha assessoria. E baseado no que estamos acompanhando em relação à CPI da saúde, baseado no que estamos acompanhando também, que há um processo judicial, eu vou me abster da votação, senhor presidente. Cada bloco partidário teve o tempo de 20 minutos para apresentar os argumentos contra ou a favor da continuidade do processo. Na sequência, cada deputado teve 1 minuto para justificar o voto. O pedido de impeachment foi protocolado em abril deste ano por representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas. As denúncias alegavam má gestão dos recursos públicos em meio à pandemia do novo coronavírus. Com a votação desta quinta-feira, aqui no plenário da Casa, este processo está arquivado, mas ainda existem outros em análise. Nós temos que julgar o próximo impeachment. Tem que fazer valer isso. Eu acredito que o presidente vai fazer isso de pronto o mais rápido possível. O segundo pedido de impeachment, nós ainda temos mais 6 pela frente. Ao fim da sessão, o relator reforçou o parecer e se defendeu de acusações de parcialidade. Doutor Gomes alegou ainda que as denúncias tiveram interesses eleitorais. Não pude aqui entender que houve isenção desse pedido de impeachment. Foi recheado de viés político. Agora são 7h04, a gente continua conversando sobre esse assunto aqui no Manhã no Ar, porque nós estamos recebendo o cientista político Elcio do Carmo, que vai comentar o resultado dessa votação lá na Assembleia Legislativa. Por 12 votos, os deputados decidiram pelo arquivamento da denúncia contra o governador e vice. Alguma surpresa nesse processo? Não, Adriane, eu diria até, primeiro, bom dia a quem nos acompanha, eu diria até que por apenas 6 votos foram favoráveis à continuação do processo de impeachment, ou seja, os que se abstiveram, os que votaram pelo arquivamento, formam larga maioria. Eu entendo que a soberania popular tem que ser respeitada. Eu tenho dificuldade, primeiro, Adriane, eu respeito e muito o exercício da cidadania do Dr. Mário Viana e da doutora Patrícia ao pedir esse pedido de impeachment. Eles estão exercendo a cidadania dele, eles estão fiscalizando ao modo deles, isso aí eu não discuto. Agora, para mim é muito delicado qualquer pedido de impeachment quando uma pessoa como o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida tiveram 1 milhão de votos. Você retirar do poder alguém que teve 1 milhão de votos
com 11 pessoas, que seria quem iria julgar ao final. Então, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar isso. Para mim, não houve surpresa. Pelo relatório do Dr. Gomes, já dava para ver que havia uma tendência na Assembleia Legislativa de arquivar esse pedido. A questão da insatisfação relacionada à gestão, ao governo, não justifica o impeachment. Não estou gostando do governador, vamos tirar ele. Não é assim que funciona, né? O processo ele tem que ter uma base legal, uma justificativa de um crime para que haja, de fato, um processo aberto como esse. Mais uma vez, o doutor Gomes, na entrevista nós pudemos ver, ele pautou que foi um direcionamento político. Todos os pedidos de impeachment são de natureza política, muitas vezes eivados por interesses eleitoreiros. E aí cabe à Assembleia Legislativa, no caso aqui do Amazonas, ou quando se tratar do governo federal, do Congresso Nacional, ter esse juízo de admissibilidade, de ver até que ponto aquele gestor está contrariando um determinado interesse. Eu quero que a rua seja mão dupla e você quer que a rua seja mão única. Isso não é motivo de impeachment de ninguém. É uma escolha política que às vezes dá errado. Então, os processos em geral têm natureza política e muitas vezes eleitoreira. Próximo às eleições, você acaba ganhando holofotes com isso. Agora, Elcio, além dessa questão desse impeachment que foi votado agora e arquivado, está oficialmente arquivado, existem outras propostas também de impeachment, outras denúncias que foram feitas e estão na Assembleia Legislativa. Como que funciona o trâmite agora? O arquivamento dessa primeira invalida as demais ou existe uma nova análise? O que deve acontecer? Quais são os próximos passos? Adriane, nós estamos vindo de uma pandemia que abalou todos nós. O telespectador que nos acompanha conhece alguém que sofreu com isso. Eu adoraria ver o Amazonas, nosso estado é riquíssimo, retomar um crescimento econômico que nós merecemos. Por que eu estou falando isso? Um pedido de impeachment atravanca crescimentos, atravanca discussões, atravanca investimentos que podem vir para cá. Não. Esse arquivamento não invalida outros pedidos de impeachment, né? Eu adoraria só que esse juízo inicial de admissibilidade fosse colocado como o primeiro ponto, né? Tem outros pedidos de impeachment, só para o telespectador ter uma noção. O presidente Barack Obama, ele teve dezenas de pedidos de impeachment. A gente nunca ouviu falar que o Congresso dos Estados Unidos tocou para frente, pelo menos um. Então, quem decide se vai ser tocado para frente é o presidente da Assembleia? O presidente da Assembleia, sim, ele tem essa faculdade, né? E atualmente, se eu não me engano, tem 6 ou 7 pedidos de impeachment ainda, tanto para o governador como para o vice. Eu adoraria que tivesse esses juízos de admissibilidade, de admitir ou não, negado, e que os deputados continuassem fiscalizando e que o cidadão continue fiscalizando também. Isso é importante. Uma das funções da Assembleia Legislativa é fiscalizar. A outra é legislar. Mas a pauta da casa está trancada já há pelo menos 2 meses, né? Isso, inclusive, repercutiu ontem. Houve reclamação de parlamentares lá dentro da casa relacionado ao travamento das pautas. As outras pautas não estão seguindo. E um possível pedido de impeachment, novo pedido de impeachment, entrar na pauta agora, demonstraria uma briga política muito evidente se os demais projetos não estão sendo pautados, né? Adriane, a nossa Constituição determina que a separação de poder no Brasil, os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Eu adoraria convidar o governador Wilson Lima e presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, para sentar, vamos conversar. Chama o presidente do Tribunal de Justiça também, para que a gente possa se desenvolver, para que o Amazonas decole como merece, né? Eu acredito que falta um diálogo maior, uma extensão desse diálogo, para que a gente possa traçar objetivos claros de desenvolvimento. Dentro dessa pauta que está trancada, existe um projeto da criação de uma delegacia especializada
em combate à corrupção, que está sendo ameaçado, né, por conta desse travamento. Isso porque a proposta que está em trâmite na Assembleia Legislativa do Amazonas foi impossibilitada devido à lei do gás, que teve a pauta trancada. Além desse, que trancou a pauta, na verdade, né? Além desses, outros projetos também estão parados na casa. Isso porque o veto do governador precisa ser votado e o presidente achou por bem ainda não colocar em votação.